Eu já ri hoje com vocês. O Ricardo não vai me dar boa tarde, não, Ricardo? Bom dia. Será possível? Como é que você quer continuar sendo meu preferido desse jeito, sem me dar atenção? Preguiça tá grande. Preguiça até de falar. Pois vamos cuidar. Boa tarde, meu povo lindo. Hoje é a terceira semana do segundo bimestre, hoje é dia 7 de julho, e a gente está dando início à aula do terceiro novo ensino médio, aula de arte. A gente vai começar fazendo a correção da tarefa de casa. Será que essas coisinhas lindas que me amam e dizem que me adoram fizeram a atividade para eu poder corrigir? Estou esperando. Fez, Vitória fez. E a outra Ágata? Também fez, e Ricardo? Fez, né? Amém! É por isso que eu gosto desse povo. Não tem nada de voz rouca, não. Bora lá. Primeira questão: defina o sistema simbólico da arte. Se define por transformar a obra de arte em um objeto do discurso cultural e vai a apreciação de uma obra de arte até a confecção de estudos. Eu fui até aí. E teses acadêmicas sobre ela. Perfeito, perfeito. Muito bem. É isso mesmo, tá? É a questão de você apreciar a obra e você estudar sobre ela. Perfeito. Questão 2. Quem são os curiosos dentro desse sistema simbólico? São pessoas que revelam um interesse mais constante pela obra, pela arte contemporânea. São pessoas que apenas vão para observar, são anônimos, não são formadas nem trabalham na área da arte, mas não tem uma função, né, formalizada do trabalho da arte, mas eles conhecem, né, entendem, visitam as exposições e consomem, como é que eu posso dizer, leem muito sobre obra de arte, embora não se envolvam, mas eles entendem e gostam e curtem muito sobre obras de arte. Perfeito. Questão 3. Qual a função da crítica de arte nesse sistema? Comentar e explicar pesquisas e processos artísticos ao público, além de direcionar a formação de coleções de museu e etc. Porque não deu não para colocar o resto. Tá ótimo. E outras instituições culturais, é isso mesmo, tá? Então, a crítico de arte é aquele que vai lá comentar, explicar, falar sobre as obras de arte e trabalhar em cima de formação de exposições. Ótimo. Questão 4. Por que os pesquisadores acadêmicos não ocupam um papel importante nesse sistema? Bora, dona Ágata? Bora, Vitória? Eu vou dizer, povo ruim. Porque eles se mantêm à margem do mundo da arte. Eles estudam, mas eles não publicam nada daquilo que eles estudam, aquelas coisas que eles entendem. Então, o conhecimento é restrito a eles. Embora eles tenham extremamente conhecedores, né, formados em arte, mas fica o conhecimento restrito ali à área deles. Eles não popularizam, não tornam de forma democrática o conhecimento deles. É restrito ali àquela academia. Questão 5. Por que os jornalistas especializados em arte são determinantes nesse sistema? Coloquei, porque são eles que escrevem em sites de conteúdo cultural, muitas vezes têm tanta credibilidade que se tornam formadores de opiniões. Isso, exatamente. Eles escrevem para revistas e sites especializados da área da arte, e aí acabam fazendo o papel que os acadêmicos deveriam ter feito, né? De falar e de comentar e explicar sobre determinadas obras de arte. Como os acadêmicos acabam deixando o conhecimento deles restrito àquela área,
sociedade deles, aí quem vai fazer essa função é o jornalista. Então, geralmente, quem a gente tem conhecimento das coisas é através dos jornalistas. Questão 6. Quais os 3 tipos de exposição de arte? De, ale... de galeria, De de galeria é o primeiro. museu e alternativa. Isso. E aí a questão 7 explica a função de cada tipo de exposição de arte. De galeria, qual é a função? Dinâmica, predominante comercial. É só para as galerias, a função delas é vender a arte, é só comércio, tá? O museu, qual é a função do museu? Consagração cultural, Com consagração cultural oficial, quando algo já é tido como extremamente de valor, importância e um clássico, vamos dizer assim, então entra os museus, são eles que vão tomar conta dessa obra, expor e preservar. E as alternativas? dimensão experimental e ligado à comunidade artística. Experimental é quando você não tem são artistas novos usando obras, criando obras novas, inovadoras, e aí eles criam essas exposições alternativas para dar início, né, a algum tipo de obra. Muito bem. A gente vai agora trabalhar a arte processual, que está na página, esse conteúdo está na página 284. Vou começar fazendo a leitura. Eu acho tão chata às vezes minhas aulas, porque eu não sei fazer de diferente forma. Mas vamos fazer a leitura do texto e aí a gente vê um videozinho para entender melhor o que é isso, tá? Cildo Meirelles, que a gente já estudou sobre ele, a história das moedas, das notas que ele usava, Coca-Cola, para fazer circular a arte dele. Não foi o único a questionar, por meio de sua arte, os processos de circulação artística. Essa ideia vem de um tipo de arte, a arte processual, que é uma modalidade da arte conceitual e se caracteriza como uma prática artística que incita a reflexão e a discussão de ideias ao transformar as obras de arte em instrumentos para o comentário e a crítica dos processos sociais. Então, Cildo Meirelles, a gente viu que ele usava as Coca-Colas para questionar os americanos, a interferência dos americanos na nossa política. A gente viu que ele usava as notas, as cédulas, para questionar sobre a morte de um colega, de um jornalista, na época da ditadura. Então, ele achava que tinha a arte, a função da arte não é o objeto em si, mas o meio, a função dele, né? Como ele é projetado, com que função. Então, ele tinha essas duas preocupações. Primeiro, como democratizar, né, fazer com que essa arte circulasse, e segundo, fazer ela instrumento de reflexão e discussão sobre os processos sociais, aquilo que estava sendo vivenciado no momento. Além disso, muitos dos questionamentos propostos por ela se voltam para o próprio sistema de arte. Por isso, muitas das obras de arte processual possuem características como a transitoriedade, o sistema alternativo de circulação e distribuição, e a mistura aparente indissolúvel entre documento e obra. Os artistas que produzem esse tipo de arte não estão preocupados somente com o produto final e o acabamento e a forma de suas obras, que é o que eu disse, não é o objeto, aquele objeto parado, estático, que vai ser exposto ou numa galeria ou num museu. Ele não tem essa preocupação com a obra estática em si, essa obra única, parada. Ele se preocupa também com os processos de produção e circulação das obras, a forma como chegam as pessoas e como se dá a interação com o público. Então, ele se quer, como eu disse no início da minha fala, que as obras circulem, que a maior parte das pessoas tenham acesso a essa obra. Então, que elas interajam, que elas também contribuam para aquela obra. Um exemplo de arte processual é a arte postal. Artistas postais trocam entre si ou enviam a pessoas e instituições cartas ilustradas, fanzines, documentos envelopes decorados ou ilustrados, cartões postais, objetos tridimensionais, etc., por meio do correio. Aí a gente vai ver agora um videozinho que vai justamente explicar um pouco sobre o que é essa arte postal. Deixa eu colocar aqui para vocês.
interromper a apresentação. E aí eu coloco o vídeo para a gente entender melhor o que seria essa arte postal. Essa forma de circular através do correio, né? Já aparece. Como sempre, minha internet rodando. Puxa, está sem som. Por que será que está com som? Ah, porque está desligado aqui. Virem, ela conta como a arte é feita para circular. Amores, no podcast que eu publiquei segunda-feira com a artista F. Godoy, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês ouvirem, ela conta como ela trocava cartas com pessoas desconhecidas em um sistema de correspondência de revista, como se fosse uma rede social analógica. Pois bem, a conversa com a F me deu essa ideia de vir aqui falar sobre arte postal. Vocês sabiam que existe isso? Arte postal mesmo, em inglês é mail art, ou correspondence art, arte de correspondência, por correspondência, e é justamente um movimento artístico que foca no envio de trabalhos pelo correio. E essa troca direta entre os artistas é um ponto central da arte postal, inclusive ela é precursora da net art, porque é uma forma de democratizar essa troca e tirar as instituições intermediando. A arte postal tem muita cara de dadaísta, super imagino Marcel Duchamp e companhia enviando cartas, talvez tenham enviado. E justamente o artista considerado pioneiro da arte postal é o estadunidense Ray Johnson. Ele era um neo-dada pop art e no final dos anos 50 ele faz o que chamou de moticos, que são colagens que ele envia aos amigos com instruções, convidando o destinatário a adicionar um novo elemento à obra e enviar para outra pessoa. Essa rede de trocas que ele cria fica conhecida como Escola de Correspondência de Nova York. Ele fala como essas correspondências são uma forma de transmitir uma mensagem a alguém de forma não verbal. As pessoas não estão de frente uma para outra se comunicando e provavelmente quando ela abre aquela carta é em privacidade, ela ali sozinha. Então a pessoa olha para a mensagem e dependendo do grau de interesse e envolvimento, quando ela olha para o objeto, ele já transmite diretamente a mensagem que está lá. É possível se conectar com o significado sem as palavras. Bom, a arte é muito isso. Em 1970 eles chegam a organizar uma exposição dessa arte postal, dessas correspondências da Escola de Nova York, e eu acho interessante assim como a dinâmica, né, desse objeto de arte que era muito íntimo e privado, uma pessoa recebendo, de repente é exposto para todas as pessoas que quiserem ir lá ver, né? Como muda também a natureza da obra. Alguns artistas do Fluxus, que foi uma rede de artistas com trabalhos de vanguarda, experimental e tal, criaram com arte postal. O francês Robert Filiu cunhou o termo Eternal Network, rede eterna, que virou sinônimo para arte postal. O Robert Watts criou selos postais que ele exibia em máquinas de carimbo regulamentadas e instaladas na cidade de Nova York. E vendendo um único selo por 10 centavos, ele incentiva a participação do público e também protesta contra o governo dos Estados Unidos, que eram os produtores oficiais de selos. E se um desses selos do Robert Watts foi colocado em uma carta, ele violou as leis de falsificação, desafiando a função reguladora dos correios. O francês Ben Vautier criou um cartão postal com um endereço diferente de cada lado e ele chama esse trabalho de A Escolha do Carteiro. Eu acho muito bom esse. O japonês Onkawara enviou 900 telegramas. Quando os curadores ou colecionadores queriam expor ou comprar os trabalhos dele, ele respondia um telegrama não sobre essa pergunta, mas dizendo estou vivo. Ele enviava esses telegramas também dizendo estou vivo para amigos, colegas, pessoas espalhadas pelo mundo que ele conhecia. Esse é o único trabalho que ele produziu que não tem a mão do artista, porque você manda um telegrama de um lado, mas como o telegrama vai chegar lá do outro, tá totalmente fora do controle.
Nos anos 90, o artista holandês Huda Jansen realizou uma série de entrevistas postais. Ele mandava a pergunta por e-mail ou carta, telefone, e a resposta podia vir como a pessoa quisesse. Aqui no Brasil, o nosso representante da arte postal é Paulo Bruschi, ele inclusive prefere chamar de arte correio. Ele se correspondeu com artistas do mundo todo, inclusive dos grupos Gutai e Fluxus. E ele diz que a arte correio é antiburguesa, anticomercial e antissistema, e que a arte é feita para circular. Ele organizou a primeira exposição de arte postal do Brasil em 1975 em Recife. A segunda edição, no ano seguinte, foi fechada pela censura. Em 1976, ele escreveu: a arte correio surgiu numa época em que a comunicação, apesar da multiplicidade dos meios, tornou-se mais difícil, enquanto a arte oficial, cada vez mais, achava-se comprometida pela especulação do mercado capitalista, fugindo a toda uma realidade para beneficiar uns poucos, burgueses, marchands, críticos e a maioria das galerias que exploram os artistas de maneira insaciável. Na arte correio, a arte retoma as suas principais funções: a informação, o protesto e a denúncia. Eu fiquei com muita vontade de organizar uma exposição de arte postal aqui, assim, da nossa comunidade, tipo os encontros que a gente organizava aqui em São Paulo, mas daí todo mundo poderia participar, todo mundo que quisesse enviar um trabalho. Quem sabe depois da pandemia a gente faz. Vamos? Bom, então vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês ouvirem o podcast. Legal, né? E aí a gente percebe, reforça a ideia de Cildo Meirelles de que a arte tem que circular e que a arte tem a função de refletir, de criticar, de questionar essa sociedade em que eles viviam na época. Aqui nessa parte do livro, na página, deixa eu olhar qual era a página mesmo, 284, tem aqui um exemplo, né, de um cartão postal feito, de um envelope, na verdade, né, feito por Paulo Bruschi, que foi o que ela citou no vídeo, ok? Tá aqui a arte postal de Paulo Bruschi. Continuando a leitura do texto, passei direto. Aqui, ó, exemplo de arte postal com raio-x de 1976, aí tem a porcentagem, né, o tamanho do envelope, do artista e poeta Paulo Bruschi, que na década de 1960 iniciou intensas pesquisas e produções com a arte conceitual no Brasil. Um dos pioneiros e maiores incentivadores da arte postal no país, o artista organizou 2 exposições internacionais dessa arte no Recife nos anos de 75 e 76, certo? A arte processual também se configura como anti-espetacular, ou seja, as obras de arte processual circulam em sistemas sociais os mais diversos e cotidianos, e não no sistema da arte criado pela aristocracia e pela burguesia, desde o início da era moderna, caracterizado por grandes exposições e espetáculos suntuosos. Como as obras de arte processual são proposições de conteúdo crítico e de formato pouco tradicional, acabaram por provocar uma reformulação do sistema de circulação e conservação da arte, com uma montagem expositiva e as técnicas de conservação de acervos. Você viu que ela teve um problema danado em reunir, né, para fazer uma exposição desse tipo de material, porque elas circulavam e aí eles perdem um pouco o controle de onde está, com quem está, as obras de arte. Essa daqui eu achei interessantíssima. É uma mulher brasileira, Ana Teixeira. Ela senta numa rua de uma grande cidade, pega esse cachecol dele, esse tecido que ela está na mão, um tecido vermelho, uma lã vermelha, e começa a tricotar. E do lado tem um cartaz dizendo: Escuto Histórias de Amor. Escuto Histórias de Amor é uma ação realizada pela artista brasileira Ana Teixeira entre os anos de 2015 e 2012. Essa foto que tem aí no livro é de 2012. Ela sentou-se em lugares públicos de diversos países, como Alemanha, Itália, Espanha, França, Chile, Canadá, Brasil, Portugal e Dinamarca, junto com um cartaz com os dizeres Escuta Histórias de Amor, enquanto tricotavam a lã vermelha. As ações formaram uma videoinstalação que conta com um único som, editado com vozes em diferentes línguas, porque foi em muitos países que ela fez essa obra, essa arte, e outros ruídos cotidianos dos espaços públicos, como o carro de som, né, os carros andando, as buzinas, as pessoas conversando. E aí a gente vai ver agora uma reportagem para ver o que interessante que é essa aventura de Ana Teixeira. Imagine quanta coisa ela não escutou, né, de pessoas.
Eu não prestava pra isso, não. Eu dormia logo, sabe? Mas tem tanta história interessante, Ricardo. Vamos ver aqui. Porque minha internet não ajuda, né? Como sempre. Às vezes eu fico me perguntando se a internet é só o computador. A artista é sempre assim. A artista chega a um espaço público, desenrola o cachecol e começa a tricotar. A placa dá uma ideia do que ela faz ali. O tempo passa, demora, até que aparece alguém interessado em conversar. Não tem divã nem limite de tempo, só uma cadeira e um caso para contar. Ela faz com que a gente fale. Ela é maravilhosa, muito acolhedora, sem pressão, sem nada. Achei muito rico. Em 8 anos, foram 10 metros de amor. Tricotando esse cachecol vermelho, a Ana já ouviu todo tipo de história. E mais do que isso, descobriu que quando tem quem escute, sempre tem alguém disposto a falar. Minha ideia é causar um curto-circuito na realidade, sabe? Colocar ali no dia a dia, no cotidiano, uma coisa que não deveria estar lá. E essa ideia já percorreu outros países, como Alemanha, Espanha e França. E em cada um desses lugares, pessoas diferentes, mas com sentimentos muito parecidos. Todas as vezes que as pessoas percebiam que eu não falava, por exemplo, alemão, elas falavam comigo em inglês. Então eu percebi que as pessoas querem mais do que ser ouvidas, querem ser entendidas também. A conversa é confidencial. Tudo o que é dito aqui fica registrado apenas na memória. Mesmo assim, muita gente ainda não se sente à vontade para contar sua história de amor. Sou meio vergonhoso. Tenho muito coragem de estar contando nada, não. Se eu tivesse tempo, até sentaria, mas não tenho tempo. Mas para quem tem coragem, essa é uma boa oportunidade para deixar esse cachecol cada vez maior. O pessoal pede um tempinho para contar tanta história triste, por que não uma história de amor, né? Eu fico a me perguntar, né? O nível de solidão que essa pessoa que senta para falar com um desconhecido deve estar. E, como eu disse, as coisas, absurdas ou não, que essa mulher deve ouvir, não é verdade? E o interessante é porque é considerado uma arte, e ali, como disse o jornalista, né, só quem sabe é ela, o que aquelas pessoas disseram. Interessante esse tipo de obra de arte. Agora, o livro, na página dos 285, ele inicia um outro tipo, artivismo, certo? O artivismo é também um tipo de arte que busca criticar os processos de circulação e de produção artísticas. Ele responde à necessidade dos criadores de se manifestar politicamente de forma apartidária nos espaços públicos. Para tanto, os artistas criam intervenções que usam a cidade como suporte, com ou sem autorização prévia. O artivismo encontra na arte um convite à militância, seja ele política, ecológica, social ou espiritual, expressando através da literatura, da pintura, da escultura, do teatro, do cinema, da música e da performance os seus pontos de vista e suas leituras sobre a vida e o mundo. Um exemplo de como a arte pode ser um instrumento de mobilização e de conscientização social é o grafite, uma vez que essas pinturas ocupam as ruas e os espaços públicos e podem chegar a todo tipo de espectador, instigando a reflexão sobre as mais diversas causas. O artista plástico, antropólogo e professor Renato da Silveira, por exemplo, fez uma exposição em paredes das ruas do centro de São Paulo, em homenagem ao Dia da Consciência Negra, celebrado em novembro. Então, aqui a gente tem uma intervenção, era um cartaz, né, uma propaganda com 2 mulheres, e ele foi lá e fez um bigode nelas. Eu acho interessante como as coisas são. Porque se uma pessoa comum, como nós, fôssemos fazer uma coisa dessa, iriam logo dizer que era algo
como um crime, né? Você está... ajuda aí, minha gente, o meu raciocínio. Você está invadindo o espaço de uma propaganda e você está... Eu não dizia pichando, né? No sentido de uma pichação. Mas você está agredindo ali um espaço que, de certa forma, alguém pagou por aquele. Então, na hora, você seria preso, seria condenado. Mas é um artista conhecido, então ele pode chegar lá e pintar um bigodinho no outdoor da cidade de São Paulo, e aí ele está dando uma ideia, essa arte dele, de crítica, né? Eu não sei se vocês já perceberam que esse terceiro ano, como eu disse no começo, é a história de para que serve a arte. Então, a gente já viu uma série de obras e todas elas criticando, usando a arte como forma de expor uma crítica, uma reflexão, né? uma luta e uma mobilização por algo. Então, ele acha que fazendo um bigode numa propaganda, ele está mostrando aí a sua indignação. Já esse Renato, que foi citado aqui, Renato da Silveira, ele pegou as pilastras, as colunas de uma ponte, né, no bairro de Santa Cecília, que era no centro de São Paulo, e aí ele fez essas imagens, né, usando aí a ideia da consciência negra, que era o que estava sendo trabalhado, né, comemorado na época, que era novembro. Esse caso aqui, ele, como diz aqui, ele teve o apoio da Prefeitura de São Paulo, que é aquela ideia de tornar mais bonito o cinza, o preto, né, das grandes cidades. Então, ele pegou todas as pilastras, ele fez desenhos, né, todos eles com essa temática do negro, ok? Aproveitando a data. Por meio de colagens com máscaras afro-brasileiras em grandes dimensões e imagens fortes e coloridas, o artista quis chamar a atenção para a valorização da cultura africana na sociedade e para os problemas sociais que envolvem preconceito e discriminação. Para isso, ele utilizou fotografia, pintura e fragmentos de livros e revistas com imagens de máscaras africanas e lançou mão de técnicas computadorizadas para criar novas imagens. Nas pinturas do artista, vemos a apresentação de seres humanos misturados com elementos animais, especialmente nos olhos e na boca. Há também elementos da natureza, como flores e conchas, tecidos, ornamentos do candomblé, diferentes pinturas faciais e enfeites. Com isso, o artista também chamou a atenção para a diversidade humana, a liberdade de expressão e os ritos de diferentes culturas africanas. E aí, voltando para cá, só para confirmar, as imagens, ok? Ele fala aqui em flores, ele fala na questão dos olhos, do uso de animais, de mistura, né? Ok. Tarefa de casa. Vocês têm aí 6 questões para copiar. Letra A, do que se trata a arte processual? A gente viu no início, é uma arte que se preocupa mais com a questão do processo, da circulação, né, do que do produto em si, produto final. Letra B, qual a preocupação de um artista que utiliza esse tipo de arte? Acabei sem querer respondendo. Que ela circule e que você utilize ela como meio de provocar, de criticar, de refletir sobre questões sociais, políticas e econômicas da época. Explique como funciona a arte postal, então a gente tem um vídeo para quem precisar rever, explicando bem direitinho como é a arte postal. Letra D, além da arte processual, que outro tipo de arte critica os processos de circulação de arte? Essa que a gente acabou de ver. Letra E, qual o tema principal apresentado no artivismo? Letra F, explica a exposição de Renato da Silveira nas ruas do centro de São Paulo, que foi essa que a gente também acabou de ver aqui, que fala aí sobre a questão dos negros, né? Tradição negra. Detalhe, coisa importante para dizer a vocês, embora não tenha ninguém aqui, graças a Deus, no nome. Vocês sabem que vocês foram promovidos do segundo ano para o terceiro. Vocês sabem que estão no terceiro ano, mas
muitos não fizeram atividade, porque a única coisa que a gente fez no 2020, né, no segundo ano, foram atividades impressas. A gente começou ainda com algumas aulas, mas aí elas foram canceladas, porque os alunos não assistiam, tal. E aí, a gente praticamente só fez atividade impressa. Automaticamente, o governo pediu que todo mundo fosse aprovado, promovido para a série seguinte, mas quem não tivesse cumprido com as atividades impressas teria o ano de 2021 para fazer isso. Então, o que é que acontece? Primeiro bimestre, todo mundo foi aprovado em artes o ano passado, o ano de 2020, segundo ano. Porém, no segundo bimestre, eu tenho esses alunos aí, Glênia, Iracilda, José Rafael, Josiel, Rafael e Robertino, que não fizeram as atividades do segundo bimestre impressas, escritas, para entregar, para obter a nota. Então, a partir da escola vai marcar, eu já mandei as atividades, né? A gente já começou o segundo bimestre, então esse pessoal, se vocês conhecem aí, se virem na rua aí, sei lá, vocês avisem que além das atividades do terceiro ano, eles têm as atividades do segundo bimestre de artes do segundo ano devendo, ok? Há alguma dúvida, meu povo? Não. Não. Vou fazer a lista de presença de vocês. E aí, se ninguém tem se ninguém tem dúvida, é só assinar a lista e já podem sair. Ok? Bye, Ricardo. Tchau, Daiane. Tchau. 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 Falta Vitória. Ágata, muito bem. Vitória, assina o nome, mulher. Que só lhe dá tchau. Muito bem. Tchauzinho vocês, meu anjo.